boa tarde. Hoje, 31 de maio, é o Dia Mundial Sem Tabaco. O tabagismo é reconhecido como uma doença crônica causada pela dependência de nicotina. Um problema de saúde pública que requer a atuação do governo no enfrentamento e na garantia de tratamento gratuito a quem deseja se livrar do vício. Ainda mais agora com a popularização dos cigarros eletrônicos, que ainda não foram regulamentados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É esse um dos assuntos de destaque da edição de hoje. Vamos aos demais. Ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, dá prazo de 10 dias para que o presidente Jair Bolsonaro se manifeste sobre o combate ao racismo institucional. ICMS do diesel. Ministro André Mendonça, do Supremo, convoca a audiência de conciliação com órgãos estaduais e federais. Teste público de segurança do sistema eletrônico de votação. Relatório final aponta que todas as tentativas de ataque ao software fracassaram. A ministra Rosa Weber, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, deu prazo de 10 dias para que o presidente da República, Jair Bolsonaro, se manifeste sobre o pedido de implantação de um Plano Nacional de Enfrentamento ao Racismo Institucional. O objetivo do plano é que sejam reconhecidas e sanadas violações sistemáticas de direitos constitucionais da população negra. 7 partidos políticos e um grupo de organizações sociais entraram com ação no Supremo Tribunal Federal no dia 13 de maio, data que marcou os 134 anos da assinatura da lei que aboliu a escravidão no país. O pedido é para que o governo federal elabore um plano nacional de enfrentamento ao racismo institucional. As entidades alegam violação sistemática dos direitos fundamentais da população negra. A ação pretende que sejam sanadas omissões do governo que têm levado ao desrespeito dos direitos à vida, à saúde, à segurança e à alimentação digna da população negra. O processo aponta também o aumento da letalidade de pessoas negras em decorrência de violência policial e do desmonte de políticas públicas de atenção à saúde e de redistribuição de renda, que dificulta o acesso às condições de vida digna. A ministra Rosa Weber, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, é a relatora do caso. Ela deu prazo de 10 dias para que o presidente da República, Jair Bolsonaro, se manifeste no pedido de elaboração do plano. A ministra também pediu a manifestação da Advocacia Geral da União e da Procuradoria-Geral da República sobre o assunto. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, acolheu recomendação da Procuradoria-Geral da República e determinou o arquivamento do inquérito contra o deputado federal José Medeiros, do PL de Mato Grosso. O parlamentar foi acusado de racismo. A consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, tem os detalhes. A denúncia por suposto crime de racismo foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o parlamentar por ele ter usado numa postagem do Twitter o termo angolano mulamba para se referir a uma mulher que defendeu a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar a postura de políticos no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Na ocasião, a PGR entendeu que o termo, por se referir à época da escravidão, teria sido utilizado de forma negativa e discriminatória contra a comunidade negra. Na Polícia Federal, o deputado federal esclareceu que a ofensa foi proferida em contexto de discussão política com outro parlamentar e que a expressão utilizada não foi usada com um teor racial. A Procuradoria-Geral da República concluiu não ter caracterizado o crime de racismo diante da ausência da intenção livre e consciente de menosprezar a raça negra. Entendeu que seria o caso do crime de injúria simples, conduta prevista no Código Penal quando há ofensa à dignidade. E, neste caso, somente a vítima poderia acionar o judiciário no prazo de 6 meses após o fato. Mas como esse prazo já foi esgotado, o parlamentar não poderia mais ser processado criminalmente. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, acolheu a manifestação da Procuradoria e determinou o arquivamento do inquérito.
O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, convocou uma audiência de conciliação na próxima quinta-feira com órgãos federais e estaduais. O objetivo é discutir a eficácia de duas cláusulas do convênio do CONFAS, o Conselho Nacional de Política Fazendária, que permitiram os estados a concederem descontos nas alíquotas de ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, sobre o óleo diesel. André Mendonça, que é relator da ação, apontou que neste momento a tentativa de conciliação é a melhor saída para tentar fechar um acordo sobre as medidas e planos de trabalho para a efetivação da Lei Complementar 192 de 2022. Essa lei definiu os tipos de combustíveis sobre os quais o ICMS recairia uma única vez, com apenas uma alíquota nacional. Foram convocados representantes da Advocacia Geral da União, dos Ministérios da Economia e de Minas e Energia, da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e do CONFAS, além dos secretários estaduais de Fazenda, Finanças ou Tributação e procuradores gerais ou advogados gerais dos 26 estados e do Distrito Federal. Antes da lei que trata do assunto ser aprovada, o CONFAS inseriu duas cláusulas no convênio que permitiam uma alíquota diferenciada, dependendo de cada estado. A Advocacia Geral da União entrou com uma ação no STF. O ministro André Mendonça é relator do caso e, por meio de uma liminar, suspendeu as cláusulas. Segundo a AGU, essa forma de tributação poderia ser onerosa para o contribuinte. Mas agora o ministro vai aprofundar o debate e solicitou que todos os participantes sejam conhecedores da matéria e habilitados a atuar no processo. A finalidade da audiência, que vai ocorrer no STF na próxima quinta-feira, às 10 horas da manhã, é entrar em um consenso. Veja a seguir, hoje, 31 de maio, é o Dia Mundial Sem Tabaco. No próximo bloco, vamos falar de saúde pública. Os detalhes daqui a pouquinho, voltamos já. A TV Justiça é de suma importância para a sociedade porque ela mostra o dia a dia do judiciário e de todos os seus envolvidos. Ela é completamente diferente de todos os outros jornais e eu digo isso porque as informações trazidas são sempre temas presentes na rotina do brasileiro, são questões jurídicas que muitos desconhecem ou que têm dúvida, enfim, trazendo esclarecimentos à sociedade em geral. Liberdade é ir para todos os lugares que você quer. Hoje, 31 de maio, é o Dia Mundial Sem Tabaco. A luta contra o hábito de fumar envolve especialistas em saúde, voluntários e a sociedade. Mas a indústria do cigarro tem buscado formas de atrair clientes. A nova ameaça é o cigarro eletrônico. Dona Francisca é de uma época em que os comerciais de televisão estimulavam as pessoas a fumar. O vício veio ainda na juventude. Foram mais de 40 anos dependente do cigarro. Mas durante uma visita ao hospital, ela viu uma cena que chamou a atenção e decidiu procurar apoio em uma unidade básica de saúde. A dona de casa entrou em um programa e há 4 meses está sem fumar. Eu decidi parar de fumar porque eu vi uma cena no hospital de base muito triste. Uma senhorinha dos 83 anos e ela estava passando mal, mesmo no oxigênio, que ela estava na emergência e passando mal. Aí eu perguntei à acompanhante dela o que ela tinha. A acompanhante falou que o médico já tinha desenganado por conta do cigarro, que ela fumou muito tempo e já tinha atingido o pulmão dela. Ela estava com efizema pulmonar, então não tinha mais jeito. O tabagismo é reconhecido como uma doença crônica causada pela dependência à nicotina. Nos últimos anos, os comerciais mudaram e passaram a mostrar os malefícios do tabagismo. As campanhas de conscientização apresentaram resultado positivo. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o consumo caiu 65% de 1980 a 2010. Mas agora um novo problema relacionado ao tabagismo chama a atenção:
os cigarros eletrônicos. Eles são coloridos, costumam ter sabores e não têm o cheiro do cigarro tradicional. O produto foi desenvolvido pela indústria tabagista para atrair os jovens e burlar as campanhas contrárias ao fumo. Em 2009, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, proibiu a importação, comercialização e propaganda desse tipo de produto. O processo para regulamentar o uso de cigarros eletrônicos ainda está em andamento. Apesar disso, é fácil encontrar os cigarros eletrônicos para vender. A polícia tem feito operações para apreender o produto. Nesta segunda-feira, uma ação da Polícia Federal apreendeu material em Brasília. Essa médica explica que o cigarro eletrônico também é cheio de substâncias tóxicas e gera partículas finas que conseguem ultrapassar a barreira dos alvéolos pulmonares e ganhar a corrente sanguínea. O cigarro eletrônico, ele faz tão mal quanto o cigarro normal. Nós já temos documentado pelo menos 80 substâncias que são danosas para o organismo. Dentre elas, substâncias com potencial explosivo, substâncias aditivas da indústria alimentícia e substâncias cancerígenas, né? Que alguns dizem que, mas tem menos substâncias do que o cigarro. A questão não é quantidade, é qualidade. Se você está em contato constante com substâncias cancerígenas, você está na reta para desenvolver um câncer em algum momento da sua vida. Bom, e para repercutir o assunto, eu converso agora ao vivo, de forma remota, com o doutor em Saúde Global e Sustentabilidade pela Universidade de São Paulo, Jordão Horácio. Olá, Jordão, seja muito bem-vindo. Boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde aos telespectadores. Esse é um dia muito importante, é uma data para reflexão, né? Para a gente chamar a atenção sobre a importância desse tema. E aí eu queria que você falasse para a gente agora, resgatasse um pouco em linhas gerais, quais são as políticas públicas que estão sendo implantadas pelo Brasil ao longo dos anos e as mais eficientes para a gente combater o tabagismo. Historicamente, o Brasil é um case de sucesso, né? Tanto no âmbito nacional quanto no âmbito internacional. Então, nos últimos anos, o Brasil foi um dos poucos países que conseguiu cumprir com as metas determinadas pela Organização Mundial da Saúde e pela Convenção Quadro de Controle ao Tabaco, atingindo índices bastante interessantes, né, como foi dito aí na reportagem. E aí, muitos vão se lembrar, né, que antigamente nós tínhamos propagandas de cigarro, né, na televisão, eventos culturais, patrocínio de esportes, e tudo isso não existe mais. Então, isso foi determinante para que não seja tão atrativo para um determinado segmento da sociedade, que é o mais visado pela indústria e, por isso, deve ser mais protegido através de políticas públicas, que são jovens. Porque, uma vez fidelizado esse público junto ao produto fumígero, né, fica mais complicado, né, uma vez que é um vício, você poder tirar essa pessoa desse... Opa, travou a internet do Jordão para a gente. Vamos tentar reabilitar. Ele está falando justamente sobre essa questão do vício que envolve os mais jovens e agora voltou? Não, a gente está tentando... Jordão, caiu a sua internet, então a gente vai resgatar só o finalzinho da sua fala. Agora voltou o sinal. Você vinha falando sobre a questão dos jovens, né? Sobretudo os jovens que agora vêm se aproximando de um outro inimigo, vamos colocar assim entre aspas, né? Os antigos, a gente se lembra daquelas propagandas de cigarro que foram abolidas, não pode mais, mas hoje temos o cigarro eletrônico. Vamos aproveitar e falar um pouquinho dessa questão? Acho que travou de novo a internet do Jordão, mas eu queria falar com ele justamente sobre essa questão que nós abordamos na reportagem do cigarro eletrônico, que ainda falta uma regulamentação no país. Eu conversava com o Jordão aqui nos bastidores, agora já voltamos o sinal e a gente vai falar justamente por essa falta de regras. A Anvisa ainda não regulamentou o cigarro eletrônico, então a gente não pode criar políticas públicas para combater o cigarro eletrônico, porque formalmente ele não existe, é isso, Jordão? Exatamente, isso aí cria um entrave muito grande para a implementação de políticas públicas. Um exemplo disso é a questão dos aditivos, né? Alguns anos atrás, a Anvisa proibiu aditivos em cigarros, aquele cigarro de sabor, aquele cigarro de menta. Então, o próprio Supremo Tribunal Federal,
decidiu que essa regulamentação da Anvisa, ela é legítima, ela é legal. No entanto, essa mesma política não pode ser implementada em relação aos cigarros eletrônicos hoje, porque eles não existem formalmente, eles são proibidos de comercialização, né? E a Anvisa está num processo de regulamentação, recolhendo evidências científicas para poder, sim, regulamentar de forma mais precisa, acurada e peremptória a comercialização desses instrumentos. Mas ainda a gente estamos aí num limbo legal, né? Não existe regulamentação desse cigarro eletrônico. Bom, Jordão, o Brasil é um dos maiores produtores de fumo no mundo, né? E a gente tem aí, quando a gente fala em direito, né, o que prevalece? Porque a indústria do tabaco, ela fala sobre a questão da economia, da empregabilidade, temos milhares de funcionários, né, de empregados desse setor, mas a gente está falando da saúde pública, né? Então, são dois valores aí que eu creio que pela coletividade é um valor fundamental, inclusive previsto constitucionalmente, né? Sim, sim. Quando a gente fala de um regime jurídico administrativo ou de um regime jurídico de direito público, nós temos um princípio muito caro, que é o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Então, sempre que houver colisão entre o interesse privado da indústria, por exemplo, e o interesse da coletividade em relação à saúde pública, esse interesse da saúde pública deverá preponderar. E aí o Estado deverá implementar políticas para poder efetivar esse direito, porque é caro para o Estado, né? Essa pessoa que vai ter problemas de saúde ao longo dos anos por conta do fumo, ela vai impactar nos custos do Sistema Único de Saúde. Então, até mesmo nesse sentido, é necessário implementar políticas especialmente preventivas, né, para coibir esse vício. E aí, uma das práticas também, que são bem interessantes, é estimular os pequenos agricultores, né, a agricultura familiar, que hoje produz tabaco, a diversificar a sua produção, indo para outras áreas, para não ficar dependente dessa comercialização junto à indústria do tabaco. Então, até mesmo isso vem sendo trabalhado, vem sendo implementado pelo Ministério da Saúde, com o apoio de outros ministérios, como o próprio Ministério da Agricultura. Importante a gente frisar, né, que envolve aí tantos setores, o fumo, o tabaco, economia, meio ambiente, saúde pública, né? Eu quero agradecer demais, Jordão, a sua participação. Infelizmente, a gente teve alguns percalços aqui, a internet caiu, mas o recado está dado. Muito obrigada pela entrevista, viu? Boa tarde para você e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado a todos. E você vai ver a seguir no próximo bloco o teste público de segurança do sistema eletrônico de votação. O relatório final apontou que todas as tentativas de ataque ao software fracassaram. Os detalhes você vai ver daqui a pouquinho, voltamos já. A TV Justiça comemora seus 20 anos. E isso é razão de imenso orgulho não só para nós, operadores do direito, mas, sobretudo, para toda a sociedade em geral. Porque informar também é um ato de cidadania. Parabéns, TV Justiça, pelos excelentes serviços prestados à comunidade brasileira. O Tribunal Superior Eleitoral recebe nesta terça-feira diversos diplomatas estrangeiros. Eles vão conhecer o sistema eletrônico de votação brasileiro. Durante o evento, que começou às 10 horas da manhã e vai seguir até às 5 horas da tarde, representantes das delegações podem tirar dúvidas sobre o tema. Também serão abordados o enfrentamento à desinformação, o calendário das eleições 2022 e as ações afirmativas para grupos socialmente excluídos. A ideia é promover uma ampla transparência do processo eleitoral brasileiro a cidadãos e observadores internacionais, bem como dar visibilidade ao Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação, desenvolvido pelo TSE. Os convidados ainda vão participar de uma votação simulada para eleger o time de futebol preferido. A Comissão Avaliadora do Teste Público de Segurança do Sistema Eletrônico de Votação entregou nesta segunda-feira o relatório sobre o último TPS ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin. Segundo o documento, nenhum dos achados identificados no teste do ano passado violaram o sistema, que continua íntegro e seguro.
O presidente do TSE falou sobre o relatório durante a celebração dos 90 anos da Justiça Eleitoral e do voto feminino no Brasil. A comissão verificadora do teste público de segurança da urna eletrônica entregou-me no gabinete da presidência o seu relatório das atividades que foram desenvolvidas desde o ano pretérito até a data de hoje, reconhecendo que o sistema eletrônico de votação é um sistema maduro e apto a conferir segurança e paz para as eleições. Os achados, as ações tomadas pela Justiça Eleitoral e os resultados do teste de confirmação podem ser encontrados no site do Tribunal Superior Eleitoral, que é esse que aparece na sua tela, tse.jus.br. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, representou o Tribunal Superior Eleitoral no seminário Mais Mulheres na Política, no Senado Federal. O evento, realizado nesta segunda-feira, contou com a participação de parlamentares, representantes do Poder Judiciário e da sociedade civil. O evento foi marcado por debates sobre a busca pela igualdade de gênero no Brasil, com o objetivo de estimular a participação feminina na política e no processo eleitoral. O seminário foi uma iniciativa da liderança da bancada feminina e da Procuradoria da Mulher da Casa Legislativa, com o apoio da Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados e da Comissão TSE Mulheres. O seminário contou com 3 mesas temáticas. Aqui foram apresentados dados e reflexões sobre paridade e participação das mulheres nas eleições e nas democracias, além de formas de organização estratégica para alcançar a igualdade de gênero na política. Nós temos a maioria da população feminina no Brasil, tem uma Constituição que garante igualdade, no entanto, nós não temos a efetividade igual dos direitos, porque a maioria da população brasileira é negra e nós temos uma grande minoria de representação, porque nós somos uma sociedade em que o número de pessoas que não têm acesso sequer ao 2º grau, não tem acesso à igualdade de oportunidades, como está determinado na Constituição brasileira. E Constituição, como eu canso de lembrar, não é sugestão, não é proposta, não é aviso, é lei. Durante o painel Mulheres na Política, a magistrada destacou a importância da participação feminina na política e defendeu que seja garantido o acesso à informação sobre a igualdade de direitos entre mulheres e homens já a partir do ensino fundamental. É um descalabro que cheguemos a 2022 e o marco civilizatório da humanidade não tenha superado isto, que é todo ser humano é igual ao outro. O Conselho da Justiça Federal comemora 56 anos de regulamentação do órgão. O CJF faz a supervisão administrativa e orçamentária na Justiça Federal. O Conselho da Justiça Federal foi regulamentado por meio da Lei nº 5.010 em maio de 1966. Foi o primeiro órgão do Poder Judiciário criado com papel de supervisão e coordenação e rapidamente trouxe diversos avanços para toda a Justiça Federal. Ao CJF é atribuída a supervisão administrativa e orçamentária com poderes correcionais, cujas decisões possuem caráter vinculante, ou seja, são de observância obrigatória por todas as unidades da Justiça Federal de 1º e 2º graus. Em menção aos 56 anos, o presidente do STJ e do CJF, ministro Humberto Martins, ressaltou o papel da instituição à justiça e ao funcionamento harmônico dos poderes constituintes da República. Dirigindo caminhos à Justiça Federal no Brasil, da 1ª, da 2ª, da 3ª, da 4ª, da 5ª região. Uma Justiça Federal a serviço do jurisdicionado, a serviço da cidadania brasileira, mas a serviço da boa distribuição da justiça. Uma magistratura que responde aos questionamentos da sociedade, de uma magistratura que resolve conflitos e restaura a paz. Na sessão, 5 processos foram colocados em pauta para julgamento. O colegiado do Conselho aprovou por unanimidade a proposta de alteração da resolução CJF número 627 de 2020, que trata do julgamento de processos administrativos em ambiente eletrônico, por meio de sessões virtuais, com o objetivo de adequar a norma à nova versão do módulo Sei Julgar, utilizada pelo Conselho.
A sessão também foi marcada pela despedida do juiz federal Eduardo André Brandão de Brito Fernandes, na condição de presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil. O magistrado recebeu dos integrantes do colegiado uma placa em homenagem ao trabalho desempenhado no Conselho. A gente conseguiu, na pandemia, além do aumento de produtividade, criar toda a estrutura de trabalho para os juízes, um diálogo com os servidores e juízes impressionante, um cuidado com todos da justiça impressionante. Nós tivemos ampliação de tribunal, criação TRF6, estrutura desses tribunais, a questão das perícias previdenciárias, que a gente conseguiu também resolver no Congresso. São várias vitórias, né, que a gente teve nesses 2 anos e que ficam para mim a história pessoal, como a gente pode tratar de assuntos sérios, difíceis, de uma forma leve, sempre buscando uma solução. Então, assim, o aprendizado é único. Eu não esperava tanto, mas agradeço por cada momento. O magistrado será sucedido pelo juiz federal Nelson Alves, que vai assumir a presidência da AJUF para o biênio 2022-2024. A presidência da AJUF tem assento permanente no Conselho, podendo fazer uso da palavra sem direito a voto. Tenho certeza que, apesar da difícil missão, esses 2 anos serão muito frutíferos. O diálogo da associação da AJUF com o Conselho da Justiça Federal é de longuíssima data. Hoje o CJF está completando 56 anos e tenho certeza que se manterá dessa forma. Queremos avançar na qualidade da justiça e na entrega do melhor serviço para a população. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde para você. Até amanhã. Tchau, tchau.